A paz do Senhor, queridas. Muito bom estar com vocês novamente. Mergulhar em águas profundas. Isso é para a mulher de atitude. Hoje nós vivemos tempos em que a gente gosta que as coisas aconteçam instantaneamente. A gente gosta de ver as coisas se precipitando rapidamente. A gente não tem muita paciência de ficar esperando alguma coisa. E a gente normalmente quer receber. Eu percebo pessoas falando assim, mas eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me restaure. Eu quero que Deus me cure. Eu quero que minha casa seja uma bênção. Eu quero que os meus filhos sejam uma bênção. Eu quero que o meu marido, meu casamento seja uma bênção. Eu quero resolver a minha vida. Todo mundo quer ser abençoado, não quer? Deixa eu ver, quantas aqui querem ser abençoadas? Mas isso exige atitude. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Se eu quero entrar nesse tanque, eu vou ter que me aproximar, tirar os meus sapatos e entrar nesse tanque. Eu não posso ficar, Maria Tereza, eu quero entrar nesse tanque. Eu quero entrar nesse tanque. Eu quero entrar nesse tanque. Entra, uai. Não é assim? Mas normalmente a gente fala, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Então seja. Mas como? E aí, às vezes, a gente até busca. A gente busca uma conferência. A gente busca uma mensagem no YouTube. A gente busca ler um bom livro. Mas ninguém vive com comida de domingo. Ninguém vive só de sobremesa. Se você quer ter uma vida saudável, você vai ter que fazer escolhas conscientes para fazer o seu prato. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Ah, mas eu gosto tanto, Helena. Também, mas a gente vai ter que abandonar se a gente quer viver mais e viver bem. Não é assim? E isso ninguém pode fazer por você. Atitude para você ter uma vida espiritualmente saudável ou fisicamente saudável, ela parte apenas de você. Eu posso dizer, olha, tem uma dieta saudável, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que fazer exercícios, você tem que dizer não para algumas iguarias, e você fala, é mesmo, eu tenho mesmo. Mas a gente nunca faz, a gente sempre adia para segunda-feira. E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente quer ser abençoado, mas a gente não tem nenhuma atitude para a gente ser abençoado. E nessa noite eu queria dividir com vocês a história de uma mulher que teve atitude. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 5. Você ter uma vida mergulhada, submergida no Senhor, vai depender exclusivamente da sua atitude. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu único Filho, Ele proveu todas as coisas em Jesus. Nós temos livre acesso a Deus, porque fomos reconciliadas com Ele em Jesus Cristo. A cruz providenciou tudo que nós necessitávamos, mas a gente ainda fica na superfície, porque não temos uma atitude. Marcos 5, nós vamos ler a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. 24. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher,
que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, não aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vamos até aí. Nós já ouvimos essa história uma centena de vezes. Como nós já ouvimos pregações e sabemos da história da mulher de fluxo de sangue. Durante uns 3 anos na minha vida, eu tive uma hemorragia. Os meus ciclos menstruais foram se alongando. E o fluxo se intensificando cada vez mais. Mas eu não linkei que tinha alguma coisa em comum. Eu pensei assim: eu estou envelhecendo. Eu liguei as trompas depois da 4ª gestação. E isso é normal. Algumas mulheres que também tinham passado por ligadura de trompas falaram: depois que eu liguei as trompas, o meu ciclo aumentou. É normal. Então eu não me alarmei com aquilo. E os meus ciclos se estendiam cada vez mais, o espaço entre eles diminuía. E eu comecei a ter dificuldades, porque eu comecei a passar vergonha. Uma vez eu fui gravar um programa de TV, eu estava nos meus dias, no meu ciclo menstrual, protegidinha, tudo bem, tudo certo. E eu me dirigi ao estúdio de gravação, e quando eu sentei na cadeira, eu senti como se a vida estivesse indo. Não foi bonito não, gente. Foi uma mega vergonha. E eu sujei toda a minha roupa, e eu estava com um absorvente interno e um absorvente noturno. Naquele dia eu falei assim: não, tem alguma coisa muito errada. Porque um absorvente interno e um absorvente noturno não segurou. Nunca tinha acontecido aquilo. E aí eu fui ao médico. E a médica falou... Não, e paralelamente a isso, eu comecei a ficar muito fraca. Muito fraca, muito fraca. Eu viajava com a pastora Zenete para fazer os seminários de intercessão. E no final da 2ª ministração eu já estava exausta. E a pastora Zenete, ela é muito intensa, ela gosta muito de trabalhar com ato profético, ela põe a gente para marchar, e eu dirigi o louvor e ministrava a palavra, e ela me pegava para os atos proféticos: marcha aí, Helena, e eu marchando, e no último dia eu estava assim, oh, meu Deus. Aí a Zenete virou para mim e falou assim: o que você tem? Eu falei: o que eu tenho o quê, Zenete? Não tem a sua pilha não, minha filha. Não é normal, eu sou mais velha que você, Helena. No 2º dia você já está baqueada, isso não é normal não. Tem alguma coisa errada, não? Naquele dia que eu tive aquele sangramento muito intenso, eu linkei aquilo que a Isanete falou. Eu falei: não é que o negócio deve ter alguma coisa a ver com a outra? Quando eu cheguei no médico, eu estava com uma anemia profunda. A vida realmente estava indo no ciclo menstrual. E quando a médica falou assim: não, Helena, isso não é normal. Há quanto tempo você está sangrando desse jeito? De 2, quase 3 anos.
Gente, e era assim. Eu ficava prostrada. Eu não tinha energia para nada. Agora imagina essa mulher. Aí fui no médico, me cuidei, tive que colocar um dispositivo intrauterino. A vida voltou. Foi simples de resolver. Eu fui procrastinando, adiando, pensando que era normal. Eu não linkei a minha fraqueza. Eu pensei que simplesmente eu estava ficando velha. E a Zenete me chamou a atenção. Helena, isso não é normal. Você dorme o tempo inteiro, você tem cansaço o tempo inteiro. Você está pálida, você é branca, mas você está pálida. E aí, peraí, gente, não é que a coisa deve ter a ver mesmo? Quase 3 anos. Essa tinha 12. 12 anos. E ela não estava só fraca, fragilizada na saúde dela. Ela estava arruinada em termos físicos, sociais, financeiros e espirituais. Ela gastou tudo que ela tinha com o médico, sem alcançar sucesso. Ela era socialmente excluída, porque era uma mulher numa condição diferenciada. Naquela cultura, algumas pessoas, por causa das suas condições, ou por causa da sua situação, se tornava formalmente impura, como os leprosos, por exemplo. E segundo o costume judaico, as mulheres eram consideradas impuras durante os dias da sua menstruação. Então, por 6 dias, a mulher era considerada impura, cerimonialmente impura. Então, ela tinha uma série de restrições, ela não podia tocar em uma série de coisas, ela não podia adorar. Você já pensou? Ela tinha 12 anos impura. 12 anos imunda. E essa condição, a Bíblia não cita se essa mulher é casada ou não, mas provavelmente, se ela havia sido casada, já tinha ganhado carta de divórcio, porque a condição dela a impedia de gerar, a impedia de ter proximidade do seu marido, porque ela era imunda. Então o marido, nessa condição, podia conceder, dar a ela a carta de divórcio. Então essa mulher estava financeiramente arruinada, essa mulher estava solitária, essa mulher estava cerimonialmente imunda, socialmente excluída. Como se não bastasse, a saúde tinha ido embora. Mas ela, no coração dela, ela falou: se eu tocar nele, ele não precisa saber quem eu sou, ele não precisa saber do meu caso, é só eu pôr a mão na roupa dele, que eu vou receber o que eu preciso. E Jesus vinha, apertado por uma multidão, e quando a imunda toca em Jesus, ele para e fala: quem me tocou? Como quem te tocou, Senhor? Todo mundo está te tocando. Está todo mundo te apertando, mestre. Você tem senso de humor, né? Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou e extraiu vida de mim. E o texto diz que ele olhava ao redor para encontrar aquela que havia feito isso. E, gente, cá entre nós, ele sabia, não sabia? A Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, conhecia-lhes e conhecendo-lhes os pensamentos. Então vocês acham que quando ele falou, quem me tocou? Até aí ele podia até não saber, mas na hora que ele correu o olho, ele sabia quem era. E eu fico imaginando que como ela estava na condição que ela estava, socialmente falando, ela não podia nem estar ali. Então ela devia estar ali, ó, paninho na cabeça, cabeça baixa, para ninguém perceber que eu estou aqui nesse meio, porque eu sou imunda, não podia estar tocando em ninguém. Estou aqui me misturando no meio das pessoas.
Ninguém precisa me ver, ninguém precisa saber. Eu só preciso me aproximar o suficiente para pôr a mão nele. Uma vez o pastor Márcio fez uma representação na Lagoinha. Ele gostava muito, fazia muito isso com frequência. Ele representava o que ele estava pregando. E ele pegou uma parte, assim como se fosse essa parte da igreja aqui, e falou assim: todo mundo, vocês são uma multidão. Todo mundo querendo pôr a mão em Jesus. Vem cá, vem para o púlpito. E o povo da igreja veio, e ele colocou o Gustavo como Jesus, colocou umas pessoas mais perto do Gustavo como os discípulos, e colocou a multidão em volta do Gustavo, como uma multidão que queria tocar Jesus. E ele falou assim: Helena, agora você vem, você é a mulher com fluxo de sangue. Deixa comigo. E aí eu vim na saúde, e todo mundo deixando eu passar. O pastor Márcio, não, vocês não estão entendendo. A multidão não deixou a mulher passar, a multidão também queria tirar um pedacinho de Jesus. Todo mundo queria ver Jesus, tocar Jesus, pedir Jesus para ir lá na casa dele quebrar o galho. Todo mundo estava atrás de Jesus. Aí começou meu desespero, porque aí a multidão fez assim, ó. E eu querendo chegar no pastor Gustavo, que era o Jesus da representação, e eu não conseguia chegar no Gustavo, e aí eu tentava ir por baixo, eu não conseguia. Foi me dando um desespero. Aí eu fui a orquestra naquela época estava montada em frente ao púlpito da Lagoinha. Aí eu apelei, fui para os bancos da orquestra, subi nos bancos da orquestra, pulei no púlpito e na barra da calça do Gustavo. E gente, quando eu pus a mão na barra da calça do Gustavo, eu me senti a mulher com fluxo de sangue. Eu falei assim: meu Deus, eu não fazia ideia o esforço que ela deve ter feito. O esforço, ela já estava fraca. E eu fico imaginando que o texto fala que ela estava temendo e tremendo. O olhar de Jesus deve ter encontrado dela. Não tinha como ela esconder, não tinha como ela fugir dele. Ela tinha que dizer: fui eu. Sabe por quê, mestre? E eu fico imaginando quando ela falou: fui eu. Todo mundo, a multidão olhando para ela. Olha lá quem é a fulana. Como é que essa atrevida está aqui no nosso meio? Essa mulher tinha que estar separada. Ela era praticamente uma leprosa. E o leproso era o seguinte: ele vinha com um sinetinho na cintura, gritando: imundo, imundo, para todo mundo ir afastando. Ela estava numa situação muito semelhante. E Jesus chama essa mulher e joga um holofote em cima dela. Essa mulher não era apenas a mulher imunda, não era apenas a mulher falida, não era apenas a mulher doente, não era apenas a mulher sozinha. Ela era também uma mulher inserida na cultura judaica, que não tinha voz em público. As mulheres não podiam falar em público, porque o timbre de voz da mulher era considerado sedutor. E Jesus deu voz para ela. Quem me tocou? Todo mundo está te apertando, mestre. Sim, mas alguém me tocou de uma maneira que extraiu virtude de mim. E ele olha para ela. E é como se ele dissesse: conta, testemunha, proclama. E ela diz: fui eu, mestre. Eu padecia de uma doença há 12 anos, e eu sabia que se eu te tocasse, eu seria curada. Ok, Helene, o que isso tem a ver com a gente? Tem muitas mulheres hoje que também sangram. Sangram pelo coração. O coração sangra. Abusos verbais, sexuais. Às vezes há 12, 15, 20 anos.
Eu conheci uma senhora que foi abusada sexualmente na infância. E ela pensou, ela viu um testemunho meu e o Senhor a curou. E ela disse, eu pensava que eu ia levar esse segredo para o túmulo. Eu já vivi a minha vida, já tive meus filhos, já tive meus netos. Isso aconteceu na minha infância. Sangrando de 40 anos, 50 anos, sangrando. Traições. O casamento que você sonhou. O marido para o qual você se guardou. Te enganou. Te traiu. Te machucou. O divórcio. O abandono. A viuvez. E o coração sangra. A solteirice, a vontade de ter alguém com quem compartilhar a jornada, e esse alguém não chega. E o coração sangra. O aborto de um filho desejado, o aborto espontâneo de um filho desejado, o aborto provocado no momento equivocado. E o coração sangra. E você cambaleia na religião. Você busca uma anestesia ali no congresso. Você busca amortizar a sua dor com aquela canção que te abençoa. Você busca amenizar o tamanho do seu sangramento, estancar esse sangramento com as mensagens no YouTube. Mas você precisa da cura. Mas para você ter a cura, você vai ter que ter ousadia. Você vai ter que romper a multidão. Você vai ter que crer que Jesus é suficiente. Mas eu creio que Jesus é suficiente. Então por que você não se relaciona com Ele? Você se relaciona com a religião. Você se relaciona com o serviço no reino. Mas você não se relaciona com a pessoa de Jesus. Você está tocando na orla errada. Você está tocando na veste errada. Porque a religião não pode te curar. Você vem na igreja, vem na igreja, vem na igreja, faz tudo bonitinho, mas a dor continua aí. O sangramento continua aí. A vida vai indo, ó. Amargura, falta de perdão, ressentimento, ódio, raiva, ira. E você não aceita o que aconteceu na sua vida. Você está com raiva de Deus, mas não se achega. Você vai para as filas de oração, mas não vai para os seus joelhos. E para você mergulhar, você vai ter que tomar atitudes. Você vai ter que renunciar ao conforto da sua casa, como aquela mulher fez. Aquele dia ela saiu de casa e falou: hoje eu não vou me esconder. Hoje eu não vou me esconder e ter vergonha das pessoas, mesmo que eu seja rejeitada, mesmo que eu seja publicamente humilhada, mesmo que as pessoas falem: o que você está fazendo aqui, sua imunda? Eu quero tocar nas vestes dele e ninguém vai me impedir. Eu vou. E o curioso é que tanta gente estava tocando em Jesus, mas só ela extraiu vida dele. A igreja está cheia de pessoas que cantam sobre Jesus, que falam sobre Jesus, que
tem camisetas estampadas sobre Jesus. Elas andam com a Bíblia que conta a história de Jesus. Elas trabalham num ministério que serve à expansão do reino de Jesus, mas elas não conhecem Jesus. Nós nunca tivemos uma igreja tão cheia de mundanos, tão cheia de pessoas que não nasceram de novo, tão cheias de pessoas na superfície. E a gente não mergulha, a gente não toca, a gente não absorve vida diretamente da pessoa de Jesus, e a gente fica na superfície. Há anos na igreja, sangrando. Anos na igreja, doentes. Anos na igreja, solitárias. Anos na igreja, falidas. Emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. A vida não flui. Anos na igreja, morrendo aos poucos. Anos na igreja, maledicentes, invejosas, orgulhosas, ressentidas, amarguradas, doentes. Tem que ter atitude. É extremamente desconfortável, meu sapato está sequinho. Está tão bom aqui falar com vocês do púlpito. Mas se eu quero algo novo na minha vida, eu vou ter que fazer algo novo na minha vida. E eu vou ter que escolher entrar. A decisão é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer. Ninguém podia fazer por aquela mulher. Quando eu entrei, o impacto da água é gelado. Mas é gostoso. Meus pés estão inchados. Isso faz bem para eles. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Não. Vocês não estão sentindo o que eu estou sentindo. O máximo que pode acontecer é vocês sentirem isso. Só um pouquinho. Mas se você quiser ter uma experiência com Deus, você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para viver das gotinhas que os outros, as experiências dos outros jogam na gente. Você pode ser abençoado pela minha vida, você pode ser abençoada pela minha experiência, mas não tem nada que te mantém de pé, a não ser a sua própria experiência e conhecimento de quem Deus é. Ele é, e Ele quer se mostrar para você. Não adianta você querer que eu ponha a mão na sua cabeça, não adianta você querer pegar carona na unção do outro, não adianta. Deus tem algo para você. Ele quer se mostrar para você. Se você chega num lugar com uma mesa posta, um banquete, e você está com muita fome, você vai virar para uma pessoa e falar assim: "Ei, fulano, como é que é o seu nome?" Emily. Ô Emily, olha que mesa de banquete linda. Dá uma provadinha aí e me conta como é que é o gosto. Aí você prova. Helena, que delícia essa carne. Ela está macia, tenra, bem temperada e levemente molhadinha. Eu vou ter uma noção, não vou? Mas eu só vou saber o sabor se eu pegar e comer. Se eu experimentar.
Você diante de uma mesa de banquete falaria: e aí, tá bom, Emily? Tá uma delícia, então mastiga e põe aqui na minha boca. Eco! Mas por que a gente faz isso espiritualmente? Por que a gente faz isso com as coisas do Senhor? Por quê? Não vou ler a Bíblia não, eu vou na igreja, o pastor lê a Bíblia, me diz o que ele entendeu, qual a revelação que ele teve, e eu vou para casa feliz. Mas Deus quer falar com você de uma maneira particular, única. Mas você tem preguiça. Preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ousar. Ah, que delícia. Tá bom. Olha que gracinha, ainda enxuga o pé. Meus pés inchados agradecem. E eu tive que me segurar aqui para não sentar nesse negócio. Mas eu fiquei pensando: ah, meu Deus, eu vou dar trabalho para esse povo. Sair aqui toda molhada, molhando, pingando até lá em cima, vai dar muito trabalho, então tudo bem. Vocês entenderam, não entenderam? Agora, espiritualmente, quando eu escolho mergulhar, eu não dou trabalho para ninguém. Muito pelo contrário, eu paro de dar trabalho. Tá bom, minha linda. E foi assim na minha vida espiritual. Durante muito tempo, eu fiquei dependendo da opinião do outro. E aí, a comida está boa? E aí, a água está geladinha? E aí, dá para você orar aqui, pôr na mão na minha cabeça? E eu continuava a mesma pessoa. O remédio era como uma anestesia só. Depois que passava o efeito, a dor voltava. O congresso passava e a dor voltava. O encontro passava e a dor voltava. A obra era feita, concluída e a dor voltava. Eu cantava um solo e a dor voltava. O Senhor não quer te dar um paliativo, um analgésico. Ele quer extrair o que te causa dor. Ele quer estancar esse sangramento. A vida já está disponível nele. Você vai ter que se aproximar e tocar e extrair virtude. Feche os seus olhos. Existem coisas na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Aquela mulher sabia. Já sofri demais, eu sei, mas eu sei que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas eu sei que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Mas a atitude é sua. Você precisa tomar essa atitude. Nós tivemos um momento hoje, um ato profético. Você colou um adesivo. Você fez um compromisso com você mesmo. Eu preciso cavar até a água brotar. Eu preciso buscar até encontrar. Eu preciso tocar
extrair virtude dele. A religião não pode te dar a vida que você precisa. Existem pessoas que estão há anos dentro da igreja, trabalham para Deus e sangram. Dê um basta nisso, querida. Está nas suas mãos. Rompa a multidão. Não se importe se eles vão te rejeitar. Não se importe com a opinião dos outros. Nossa, fulana ficou tão radical, hein? Ah, Santa Rona, tá tão crente. Não precisa de tanto. Para que tanto esforço? Para ter vida. Algumas coisas têm que ser deixadas para trás. E eu não sei quais são as coisas que o Espírito Santo vai pedir a você. Não é uma questão de legalismo religioso. Pode isso, não pode aquilo. Não. Tem a ver com coisas que o Senhor vai pedir de você, que ocupam o lugar dele na sua vida. Você fala que não tem tempo para orar, mas você tem tempo sempre para o Instagram, para o Facebook. Você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, mas você tem tempo para uma série de outras coisas que não te constroem, não te edificam. Algumas coisas a gente tem que deixar no altar, mesmo que sejam coisas que a gente goste muito. Aliás, são as principais. As coisas que a gente gosta muito, a gente tem que colocar no altar. É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem coisas que você faz e estão te mantendo doente. Fazem bem para a sua alma, mas não vivificam o seu espírito. E aí quando vem qualquer tempestade, você mergulha no caos, na depressão, na tristeza, na angústia, na ira. E você quase não tem fôlego para respirar. Você não se submerge no mar do Senhor, então o mar da tribulação vai te submergir. O mar da angústia vai te afogar. Entra nas águas. Pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos. Perca o controle. E experimente lugares em Deus que você nunca experimentou. O que você precisa colocar no altar hoje? Vamos começar nesse passo. Deixa a água chegar nos joelhos de verdade. Vamos, avança. O que você vai precisar de deixar no altar hoje? Com o que você vai precisar de romper? Qual é a multidão? Qual é a sua multidão que dificulta você chegar até Jesus? A novela, o trabalho, o dinheiro, a moda, os amigos, os prazeres, as redes sociais. O que você precisa deixar no altar hoje para você ir mais fundo? Você sabe. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que está me impedindo? Seja honesta com você. O que está me impedindo de caminhar mais perto do Senhor? O que está me impedindo de extrair vida da sua vida para mim? O que está me impedindo? Quais são as barreiras, Senhor? O que eu coloquei no pedestal do meu coração, no trono do meu coração? A idolatria está matando a igreja evangélica. Como assim, Helena? A idolatria. A gente chama de qualquer outra coisa, a gente muda de nome. A gente fala que é admiração. Mas construímos, fazemos de homens ídolos.
pessoas tomam o lugar de Deus. Fazemos até do culto. O culto, ao invés de adoração, muitas vezes vira entretenimento. Hoje a gente tem que ter palco, luz, telão de LED, para nossa alma ficar mais satisfeita. Antes, um hino do cantor cristão, com um teclado, careta, sem nenhum efeito de palco, luz e som, quebrantava os corações. Mas hoje a gente é movido à emoção, e a gente precisa de algo novo para deixar a gente bem excitado, bem entusiasmado com o Senhor. Estamos nos perdendo, porque aprendemos a frequentar shows, mas deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de conhecer Deus pessoalmente. Todo mundo boiando na superfície. O que está te impedindo? Se você tem alguma coisa para deixar no altar hoje, eu quero te desafiar a ser ousada. Eu queria que você que quisesse falar: Senhor, eu tenho alguma coisa para deixar no seu altar. Mas não faça isso por emoção, não. Que de Deus não se zomba, com Ele não se brinca. Faça um compromisso com Ele. Senhor, eu preciso deixar isso no seu altar, porque isso está me impedindo de chegar até o Senhor e extrair vida do Senhor. E eu quero vida, e vida em abundância. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e venha à frente.